Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, principalmente ao povo abençoado e amado das congregações em Veneza e da congregação também metodista em Sevilha. Que bom poder estar aqui mais uma quarta-feira e compartilhar esse tempo de reflexão bíblica contigo. Bênção demais. Antes de entrarmos, 2 avisos rápidos. Para você que é homem, feliz Dia do Homem, feliz Dia Nacional do Homem, que Deus possa te abençoar muito. E se você é metodista hoje, nós teremos uma live no canal no Facebook e no YouTube, na Quarta Região dos Homens, com o tema Homens Alinhados ao Propósito de Deus. Então, se você pode participar, participe. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso, daqui a pouquinho, às 20 horas. E também nesse sábado agora, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, teremos a Conferência Regional de Discipulado. Vai ser tremendo, saiba disso. O Senhor Jesus tem muito a nos ensinar através desse tempo e também terá testemunhos, momentos de edificação. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, instrumentado, para que você possa usar esse instrumento na sua caminhada, na sua igreja local, na nossa igreja local. Você que faz parte das nossas congregações, você está convidadíssimo. O pastor chamou domingo, tem mandado nos grupos das comunidades, das congregações, e você está convidadíssimo a participar. Amém? Benção. O tema da nossa reflexão bíblica hoje, o tema da nossa reflexão bíblica hoje é uma certeza que traz esperança. O texto que nós vamos trabalhar é 2 Timóteo, capítulo de número 1, do verso 8 ao verso 10. 2 Timóteo, capítulo de número 1, do verso 8 ao verso 10, diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ouça. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante ao Evangelho. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te louvamos, te bendizemos. Aqui está a sua palavra. Que o Senhor possa ministrar ela de forma sobrenatural e poderosa aos nossos corações. Como nós desejamos ouvir a sua voz, como nós precisamos ouvir a sua voz e como a sua palavra é alimento para nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra, Deus, possa ser revelada ao nosso espírito e transformar a nossa alma para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, encha a nossa mente com a sua palavra, para que a gente possa, Deus, encher a nossa mente da esperança do Senhor, porque a esperança do Senhor está contida nas santas escrituras que nos foram deixadas por amor do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém. É isso mesmo, meu irmão e minha irmã, ao que Deus ministrou no meu coração enquanto eu orava agora. Mantenha na sua mente, na sua cabeça e no seu coração as coisas do alto, Então, encha a sua vida da palavra de Deus, para que os seus pensamentos sejam gerados e direcionados por ela, para que você não seja levado por qualquer informação ou por qualquer notícia, má notícia, ou até mesmo boas notícias que divergem das Santas Escrituras, que é, na verdade, a palavra de Deus. Amém? Como eu disse, o nosso tema é uma certeza que traz esperança. As pessoas, hoje em dia, elas têm medo do futuro, têm medo das coisas que estão por vir. Ouça essa frase, escute bem. Em um mundo de incertezas, temos a certeza que traz esperança para o mundo. Em um mundo cheio de incertezas, nós, cristãos, temos a certeza que traz esperança ao mundo. Jesus, por isso, anuncie. Paulo aqui, enquanto ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele está preso e escreve essa carta para o seu discípulo Timóteo,
que é, na verdade, um jovem pastor. E ele escreve com o intuito de motivar Timóteo a viver com ousadia a sua vida de fé. No verso anterior, que nós não lemos, verso 7, depois você pode ler todo o capítulo aí na sua casa, se você desejar, mas o verso 7, apóstolo Paulo vai dizer que Deus ele nos tem dado espírito Ele nos tem dado espírito de ousadia e não de covardia. E também tem nos dado espírito de poder, amor e moderação. Paulo ele declara para Timóteo que mesmo em situações difíceis, até mesmo à beira da morte, que era o que Paulo estava passando, ele estava na sua segunda prisão em Roma, que foi provavelmente perto da sua morte. Paulo ele nos ensina que o Senhor, através de seu Espírito Santo, nos concede poder mesmo nesses momentos de sofrimento. Por isso, não podemos nos envergonhar do Evangelho, pois ele, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Deus, irmãos e irmãs, é poderoso. E Paulo fala que o poder de Deus, ele nos concede alguns benefícios para a nossa caminhada cristã aqui. E aí Paulo compartilha com Timóteo, e eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite. Primeiro deles, no verso 9, Paulo vai falar que Deus ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele fez isso, irmãos e irmãs, Deus fez isso, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não por nossas obras, não por nossas capacidades, mas sim por sua decisão. Deus decidiu nos salvar em Cristo Jesus e nos chamar para servirmos. Logo, servir a Deus não é uma obrigação. Servir a Deus é um privilégio que nós fazemos em gratidão. Amém? Bênção. Não devemos, irmãos e irmãs, nos envergonhar do Evangelho, mas sim nos orgulharmos em Cristo, de termos a honra de anunciarmos essa gloriosa verdade. Verdade que traz vida, verdade que traz esperança. Entenda, já era plano de Deus antes mesmo de nós nascermos, nos salvar, nos chamar e nos capacitar em Cristo Jesus para vivermos uma vida acima da média, vivermos uma vida para fazer as suas boas obras. Quando eu falo uma vida acima da média, eu não estou dizendo ser melhor do que os outros nas coisas que a gente faz, mas viver uma vida acima da média nesse sentido é fazer o melhor para o Senhor, para a glória do Senhor, é viver mesmo em meio às lutas, uma alegria indizível, uma paz que não é encontrada neste mundo e uma esperança convicta de um futuro glorioso. Saiba disso. Como assim, pastor? Uma esperança de um futuro glorioso em meio ao tempo em que nós vivemos. Ouça, vamos para o segundo benefício que eu gostaria de trazer nesta noite. No verso 10, Paulo vai dizer que Cristo, ele destruiu a morte. Ele vai dizer no versículo que não só destruiu a morte, ou seja, mas ele também destruiu a morte em Cristo. Deus destruiu a morte em Cristo Jesus. Deus destruiu a morte em Cristo Jesus, para não ficar nenhuma dúvida. Todos têm medo da morte física, principalmente porque ela traz incertezas, pois o povo diz, que não sabe o que vem depois da morte. Porém, algo que todos podem até fugir, mas que na verdade vai acontecer com todo mundo. Todo ser humano fisicamente irá morrer um dia. Sendo crente ou não, a morte física é algo que amedronta a humanidade desde a queda em Adão e Eva. Porém, biblicamente, depois da morte física, existe a possibilidade de uma outra morte, a morte eterna, na qual todo ser humano estava sentenciado a ser condenado em um sofrimento eterno. Porém, o texto vai nos dizer que Cristo, nosso Salvador, destruiu essa morte, a morte eterna, trazendo à luz a vida e a imortalidade para todo aquele que nele crê. Saiba disso. Em Cristo, não precisamos temer a morte. E aqui eu não estou falando da morte física, porque morte física, todos nós queremos fugir dela, nós temos receio dela. Como eu estava conversando com uns amigos meus hoje, com amigos amados, eles disseram assim, não, nós não temos medo, eu não tenho medo da morte,
mas eu gostaria de fazer algumas coisas antes que ela chegasse. A grande verdade é essa. Mas aqui eu não estou falando de morte física. O texto está falando da morte eterna, de uma morte que é depois, que acontece depois da morte física, da segunda morte. Eu estou falando daquilo que vem depois, que muitas pessoas dizem que é algo desconhecido, mas para nós, cristãos, não é. Para nós, aqueles e aquelas que estão em Cristo, podem ter a certeza que a morte eterna já foi vencida na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A morte física, ela vai alcançar a todos nós. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Pastor, eu recebo daqui a 100 anos só. Se Deus quiser também, em nome de Jesus, daqui a 100 anos. Com 129 anos eu parto para a glória, aleluia. Mas de acordo com a vontade do Senhor, mas ela vai nos alcançar um dia, isso é uma verdade. Mas na verdade o que eu quero trazer, o que eu quero te dizer nesta noite, é que para aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus, a morte física não é uma linha final, não é um passaporte para o sofrimento eterno. A morte física para o crente e para a crenta, aleluia, não existe a palavra crente, é só uma brincadeira, mas a morte física para essas pessoas não é uma incógnita, não é algo inexistente, algo desconhecido, não é, mas sim é uma certeza gloriosa de uma passagem só de ida para um lugar de plenitude indizível e incomparável. O apóstolo Paulo chega a dizer que estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui nesta vida. Eu acredito que você já visitou lugares muito bonitos. Se não foi, imaginem ir. A minha esposa, por exemplo, gosta muito de olhar muitos lugares bonitos para que a gente possa... Não, amor, se um dia a gente puder, a gente vai viajar. Meus irmãos, haja sonho, viu? Mas glória a Deus que a gente pode sonhar. Sonhar não paga. Mas provavelmente você já sonhou com um lugar muito bonito que você deseja visitar, deseja passear de alguma forma com a sua família. Pois é. O novo céu e a nova terra que o Senhor já preparou para nós, que foram preparados para aqueles e aquelas que estão e amam a Cristo Jesus, certamente será muito mais aconchegante, muito mais lindo, muito mais glorioso, muito mais indizível, muito mais tremendo do que este lugar que você imagina estar. E ouça, não será aquele lugar que você vai e fala assim, nossa, minhas férias poderiam ser para sempre. Não, lá na glória, na eternidade, será para sempre. Será uma sensação gloriosa e será eterno. Será para sempre. Às vezes a gente gosta de eternizar momentos bons. Saiba, nesse lugar onde haverá só alegria, felicidade, amor, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte. Lá com Cristo será para toda a eternidade. Aleluia. O texto, ele ainda nos mostra que o nosso Salvador, ele nos trouxe ainda mais do que isso. Algo para experimentarmos antes. Ele nos trouxe a possibilidade de salvação, mas também nos trouxe a luz e a vida. Ou seja, irmãos e irmãs, somente em Jesus, que é o caminho para a vida eterna, somente nele podemos encontrar luz, podemos encontrar vida, para que nós possamos trazer essa verdade e esse sentido para a vida humana hoje. Sabe, irmãos e irmãs, muitas pessoas vivem uma vida sem sentido, vivem uma vida escura, uma vida obscurecida, não conseguem enxergar nada e elas nem vivem, na verdade, uma vida. Mas deixa eu te falar algo, ainda hoje, em Cristo, você encontra luz para o teu caminho, você encontra vida para essa existência sem sentido. Você encontra sentido em Cristo Jesus. Só Ele pode trazer o verdadeiro sentido de vida, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro, mesmo em meio a este mundo que anda perdido, ainda que em meio a uma pandemia que parece não ter fim. Misericórdia, essa pandemia não acaba. Misericórdia, mas o tempo do Senhor, em nome de Jesus, ela vai acabar. Mas mesmo nesse tempo, Ele é a luz que nos guia dia a dia até essa vida prometida, até esse tempo que nos é prometido em Cristo.
onde já não haverá mais sofrimento, choro ou dor, mas sim alegria eterna, e nós poderemos desfrutar disso eternamente. Mas ainda hoje Cristo quer nos abençoar, para nos fazer ter expectativas de viver esse glorioso tempo, esse tempo que está por vir em Cristo Jesus. Pois lá, nosso corpo também será transformado. Esse corpo hoje que fica velho, cheio de ruga, ele irá passar. E o nosso corpo corruptível se encherá de incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo também será para sempre e para sempre viveremos com ele. Aleluia! Essa, irmãos e irmãs, é a nossa esperança, é a nossa expectativa e certeza. Cristo, nosso Salvador, nos salvou, abriu os nossos olhos, nos mostrou que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, e nos deu o privilégio de nos vocacionar, ou seja, nos chamar e nos tornar participantes da expansão no seu reino aqui na terra, anunciadores e anunciadoras dessa maravilhosa verdade, dessa gloriosa verdade. Por isso, ame ao Senhor, anuncie o Senhor, ame as pessoas, ame o cuidado com as pessoas, ame o discipulado, ame as pessoas da sua igreja, da sua célula, ame, cuide uns dos outros, porque a célula, na verdade, é uma ferramenta que o Senhor nos deu para cumprirmos o ID. O discipulado é isso, irmãos e irmãs. Por isso, ame a verdade do Evangelho, ame Cristo e anuncie a Ele, anuncie essa certeza ao mundo que tem muitas incertezas. Mas não comece lá, comece aqui, comece aí, comece hoje. Anuncie essa verdade na sua casa. Existem pessoas que não conhecem ao Senhor aí na sua casa, anuncie. Existem pessoas que vivem sem esperança aí em Sevilha, anuncie. Existem pessoas que vivem sem esperança aqui em Veneza, devemos anunciar. Anuncie ao Senhor, mas não fique calado, faça alguma coisa, fale alguma coisa, pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, pois Ele nos salvou e nos chamou para sermos anunciadores e anunciadoras da certeza eterna em Cristo Jesus. Diante de um mundo com medo do futuro, um mundo cheio de incertezas, Ele, o Senhor, nos deu um espírito de ousadia, nos deu a sua salvação com poder, amor e sabedoria. Por isso, seja um anunciador de uma certeza gloriosa que é capaz de trazer esperança para esse mundo sem expectativas. Feche teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que esta gloriosa palavra venha adentrar os nossos corações, impactar as nossas vidas, sacudir, Deus, a nossa vida espiritual, e que a gente possa, Senhor Deus, diante dessa esperança de vida vindoura, possa, Senhor Deus, nos alegrarmos a ponto de anunciarmos essa expectativa para as pessoas que ainda não conhecem. Porque, na verdade, Pai amado, quando o Senhor nos salva, quando temos essa certeza, como gostaríamos e queremos que pessoas amadas estejam nesse lugar conosco. Então, Pai, nos faça anunciar essa verdade, porque o Senhor é o único caminho para esse lugar, o Senhor é a única verdade a respeito disso, e o Senhor é a única possibilidade de vida e vida eterna. Então nos ajude a anunciar o seu evangelho, nos ajude a anunciar o seu reino, até que o Senhor venha para a honra, glória e louvor do seu nome. Pai, abençoa cada irmão e irmã que participou comigo nesta noite, para que o teu nome seja glorificado e que esta palavra ministre ao coração deles, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, espero que essa palavra tenha edificado e abençoado a sua vida. Você que faz parte das nossas congregações metodistas em Sevilha e metodistas em Veneza, domingo às 18 horas nós temos um culto muito especial, de forma online, e por enquanto ainda, lá na igreja metodista, por enquanto ainda não, no Sevilha, nós estamos tendo também presencialmente. Você que deseja ir, coloque a sua máscara, vá. No Veneza a gente está pensando possibilidades para o nosso retorno novamente gradativo. Enquanto isso,
Você que não vai, não, pastor, eu estou com um pouco de medo, fique em casa, não tem problema algum, mas cultue ao Senhor. Você que vai, você que fica em casa, cultue ao Senhor com toda a intensidade do teu coração. Porque presencialmente, mas também online, nós somos um, porque é maior aquele que nos une do que aquilo que nos separa. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Te espero domingo e um forte abraço.